Boa noite. Cadu já tá por aqui. Vou te convidar agorinha, Cadu. Já mandei aí o convite. Oi, Cadu, tua câmera tá agora. Olá, Priscila. Boa Boa noite. noite. Tá me vendo bem? Tô te vendo bem. Agora eu acho que a minha imagem tá cortando, né? É, a minha também. Tava cortando da testa para baixo, eu tô tentando É porque regular esse aqui. bendito desse suporte está de um jeito que eu não sei ajeitar. Ver se eu consigo colocar um calço aqui. Boa noite ao pessoal que está chegando. Olá, Tia Arlene, que bom ver você aqui com a gente. Pronto, acho que agora melhorou. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só ajustar aqui, ver se eu estou vendo aqui também, para acompanhar no chat. Boa noite, pessoal. Estamos começando aí mais um estudo da mocidade aqui no Caminhando para Jesus. Sejam todos bem-vindos, é uma satisfação imensa poder estar com vocês. E hoje recebendo aqui nosso grande amigo Eduardo Cabral. Edu tá aí com a gente já há uma longa data, né, Edu? E aí Verdade. agora a gente buscando encurtar as distâncias aí no virtual. E aí o tema de hoje, gente, é um tema muito legal. A gente vai falar sobre a escala de evolução dos espíritos, né? E aí a ideia é a gente trazer um pouquinho para vocês se existe essa escala, como é que funciona essa escala, né? Como é que a gente faz para subir nessa escala, né, Edu? Importante Mais isso. importante é isso. Então anotem aí as dicas que o Eduardo vai trazer, que com certeza vai ser muito útil para a gente, tá? Edu, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho aí sobre você, sobre o Vinha de Luz também, antes Ah, da gente claro. fazer a nossa prece inicial. Tá, é um prazer, Pri. Meu nome é Eduardo Cabral, tá? Eu me sinto trabalhador do Caminhando para Jesus, apesar de hoje estar em Brasília, tá? Eu me sinto trabalhador. Enquanto eu estive aí em Recife, frequentei a casa e procurei ajudar o máximo que eu pude com os trabalhos de evangelização, mocidade. Também trabalhei alguns anos com a desobsessão, tá? Tanto no grupo de estudos como nas salas de desobsessão, com alguns amigos queridos que trago no peito até hoje. Então é um prazer, tá, Pri, estar aqui hoje, mesmo longe, a gente encurtando caminhos aqui para estar com esse contato. E hoje a gente, além de se sentir parte do caminho para Jesus, né, como a gente está distante, e com essa pandemia, aqui em Brasília eu não pude ainda me integrar em nenhum trabalho espírita, né, a gente vem fazendo um trabalho online junto com o Wilson, que é o Vinho de Luz, onde nós estamos pegando temas bem interessantes, que são poucos debatidos nos centros espíritas por conta justamente por serem às vezes temas espinhosos, de difícil compreensão pela maioria, para trazer de uma forma bem suave, né, bem amigável, para que a gente possa realmente discutir e escutar as opiniões sobre temas como, por exemplo, céu e inferno, existe diabo, quem são os dragões que tanto falam, né? Enfim, temas bem profundos sobre a moral humana, o comportamento do ser diante por exemplo, da imobilidade do bem ou do mal, né? A gente sempre diz, não, você é uma pessoa boa, basta não fazer o mal. Na verdade, quando a gente não pratica o bem, a gente vai ver isso hoje também, a gente acaba se enquadrando também naquela classe de espíritos ali não evoluídos ou que não praticam o bem, que não ajudam ali no trabalho do Cristo. Então, enfim, a gente faz esse trabalho no Vinha de Luz toda terça-feira, às 21 horas. Estão todos convidados se quiserem participar. Maravilha. O perfil do Vinha de Luz é o GES, né? Vinha de Isso, Luz com Z no final. perfeito, Então, vocês perfeito. podem também correr e se inscrever lá para acompanhar os estudos dos meninos, que realmente é muito bacana. E aí, então, vamos começar, né? Porque hoje tem muito conteúdo aí para ser trazido.
Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou pedir aí para vocês se concentrarem aí um pouco, fecharem os olhos, diante aí de toda a correria que possa ter sido no dia de hoje, que vocês busquem se conectar agora com o alto, respirar fundo. Senhor Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha nos trabalhos da Seara do Cristo, estamos agora reunidos, juntos, para mais uma vez aprender mais sobre o teu Evangelho, sobre os teus passos, sobre a caminhada que temos que ter aqui na Terra. Inspira o nosso irmão, amigo Eduardo, para que ele possa ser a ferramenta de comunicação da tua palavra, que nós possamos sair na noite de hoje mais fortalecidos em nossa fé, diante de todas as adversidades que o momento atual nos inspira, nos suscita, que nós possamos encontrar a força e a energia necessária para seguir em frente, para garantir a marcha do progresso em nossa terra. Aos encarnados e desencarnados que precisem de apoio, que também se sintam abraçados nesse momento pelas nossas vibrações de luz. E com essas palavras, pedimos a licença para iniciar mais um estudo da mocidade na noite de hoje. Assim seja. Assim seja. Então é isso, Edu. Vou passar a palavra para você, sem mais delongas. E só lembrando ao pessoal que quiser interagir, que quiser deixar suas dúvidas, fazer seus comentários, o chat está aí aberto, eu vou estar aqui acompanhando. Na medida do possível, eu vou te interrompendo, Edu, para que a gente possa fazer aquele bate-bola, tá bom? Perfeito, Pri. Inclusive, era isso que eu ia te solicitar, né? Pode aí interromper a qualquer momento. Eu vou estar também a todo momento interagindo com você, Priscila, como se estivesse também interagindo com todos, para que a gente possa ouvir opiniões, inclusive dos queridos amigos aí que estão presentes, tá? Maravilha. Hoje o nosso tema, ele é muito interessante, é um tema vastíssimo dentro da nossa doutrina espírita, visto que nós conseguimos ter aprofundamentos dele em todos os livros da codificação. E se der tempo, né, Pri, a gente fala aí no final a biografia que a gente meio que vem trabalhando aí nas últimas semanas para que a gente possa estar hoje seguro falando sobre esse tema que é fantástico, que é o tema escala espírita, né? A gente, inicialmente, é importante saber que esse tema ele é tratado pela primeira vez no Livro dos Espíritos, onde a gente encontra ali, pela primeira vez, a escala espírita muito bem definida pelos próprios espíritos. Né? Kardec faz uma pergunta introdutória muito interessante, e essa pergunta, ela na verdade abre um tema que é de extrema importância para o próprio Kardec, a gente vai saber por quê. De forma muito didática, Allan Kardec primeiro lança, né, aos espíritos sobre as diferentes ordens de espíritos, e quando a gente fala das diferentes ordens, a gente está falando, claro, a questão evolutiva, a questão moral desses espíritos. Né? E na pergunta 96 do Livro dos Espíritos, Kardec ele lança a seguinte pergunta. Na verdade, ele faz 4 perguntinhas ali muito interessantes, mas a primeira, ele já abre o tema, né, e recebe uma resposta muito interessante que vai nos indicar logo 2 principais pontos. Né? A Eduardo, eu pergunta é a queria fazer seguinte. uma sugestão aqui, se me permite. Certo, Que claro. você leia a pergunta, mas que a gente tenha a resposta pelo pessoal antes de você trazer a resposta do espírito. O que é que tu acha? Acho muito interessante. Então, pessoal, a pergunta que Kardec faz é o seguinte, tá? Pergunta 96, já me permitam aqui eu ler, tá? São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Né? São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E até antes de responder, para dar tempo para o pessoal responder, façamos uma reflexão sobre
a hierarquia dos encarnados, né? A gente sabe aqui que a gente vai encontrar hierarquias nem sempre muito justas, na verdade, muitas vezes muito injustas, ou muito racistas, ou muito preconceituosas, né? A gente, por exemplo, tem a hierarquia pela parte financeira, onde a gente tem as classes sociais. Nós vamos ter a hierarquia de castas, que a gente vai encontrar na Índia, principalmente, e naquelas comunidades muçulmanas, né? Onde quem nasce ali, numa certa família, que já tem uma certa atividade comercial ou profissional, vai perpetuamente continuar fazendo, trabalhando, executando aquela atividade. Temos a hierarquia religiosa, por exemplo, né? Que a gente sabe que em alguns países é tão importante quanto a política e o próprio a diferença financeira. Temos também a questão da cor da pele, que para alguns países ou para algumas pessoas faz uma diferenciação hierárquica, isso é muito triste. Temos também a hierarquia profissional, né? Por exemplo, no hospital, se a gente for lá, o médico está no topo da hierarquia, e temos os enfermeiros, os auxiliares, que estão ali sempre abaixo da hierarquia, ajudando, trabalhando com o médico em conjunto, mas que percebe-se que existe uma hierarquia, né, organizacional, onde o médico que possui um maior conhecimento, uma maior aptidão, ele vai estar dirigindo os trabalhos dos cuidados, né, da saúde. Temos, por exemplo, a hierarquia familiar, onde o pai e a mãe ali são provedor da educação, dos bons costumes dentro do lar, e que os filhos estão ali abaixo da hierarquia como alunos, aprendizes, na verdade, filhos, né? Se educando e crescendo para se tornarem homens de bem. Então, diante disso, Pri, a gente já tem alguma resposta aí à pergunta 96, que é: são iguais lá no mundo espiritual, né? Para os espíritos, há entre eles qualquer hierarquia? E aí, gente? Digam aí, ninguém se pronunciou ainda. Alguém tem um palpite? Sim, não? Faz sentido, não faz? O que é que vocês acham? É todo mundo igual no plano espiritual, na erradicidade? Ou a gente segue aí essa lógica material, digamos assim, né? Que Eduardo já colocou. Ó, surgiram alguns comentários aqui. A Débora Bianca, ela diz que acha que tem sim uma hierarquia. E o Jonathan, ele diz que são iguais apenas aos olhos, somos iguais, né, apenas aos olhos do Pai, mas estamos o tempo todo aprendendo. E se aprendemos é porque há irmãos que são mais capacitados, né? Então haveria essa hierarquia em nos ensinar, né? Então, duas opiniões aí. Quem mais, gente? Alguém tem mais algum comentário aí? A Adriele também achou que sim, que há essa hierarquia, né? E aí eu achei interessante você falar nesse contexto da hierarquia material, e aí eu queria já te fazer uma pergunta antes de tu entrar na resposta. Quem ainda tiver uma opinião aí, pode colocando que dá tempo da gente comentar. É, essas hierarquias que você citou na matéria, elas dão a impressão de uma construção de poder, né? Pois é. E aí, será que se a gente admite uma hierarquia para os espíritos, a gente está admitindo que há essa relação de poder também dentro do mundo espiritual? Vou deixar este pepino para você Uma ótima colocação. Uma ótima descascar em colocação. algum momento. Uma ótima colocação, Priscila. E justamente os próprios espíritos, na verdade, vão matar essa pergunta, né? Porque quando a gente vai ver a resposta da pergunta 96, eu acredito que alguém já foi buscar no livro dos espíritos, né? Eu mesmo, quando estou assistindo alguma coisa assim, que alguém lança uma Já coisa vai assim, fazer um spoiler, né? se tiver perto de mim ali, com certeza eu vou pesquisar. Então, os espíritos eles vão dizer o seguinte, tá? Eles vão nos fazer que são de diferentes ordens, sim, os espíritos. Então, ele confirma, tá? Em primeiro lugar, que existe essa hierarquia, né? E ele fala, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Implicitamente, respondendo à pergunta da Priscila em primeiro lugar, a gente vai perceber que, no plano espiritual, essa relação de poder, né? E quando a gente fala relação de poder, a gente tem que ter em mente que é aquela questão justamente de quem manda, de quem obedece, né? De quem traça e de quem segue. E isso, no plano espiritual, está ligado diretamente à moral, né? E é justamente a elevação do espírito, a qualidade do espírito enquanto a sua elevação moral.
Imagina só se a gente pudesse adotar, né, esse tipo de hierarquia aqui na Terra para Essa todas régua, essas né? hierarquias, essa régua, para todas essas hierarquias que eu citei. Como uma coisa seria mais justa? Por exemplo, quando a gente fala do racismo, né, a hierarquia do preconceito, da cor negra, a cor branca, Ou né, do sexo, né? Que muitos do acreditam que, por sexo. exemplo, o homem está acima das mulheres, né? Perfeito, eu não citei essa hierarquia também, ela é muito válida, muito forte, né? Se a gente for levar pelo campo moral, a gente vai ver que essas definições, essas diferenças materiais, elas em nada, né, em nada influenciam para que pudesse se decidir hierarquicamente um posto ou uma posição. Porque, na verdade, nem o sexo, nem a cor, muitas Nem a vezes nem a religião, idade, nem a né? religião, justamente vai definir o nível, né, de conhecimento, o nível intelectual e o nível principalmente moral do ser para lidar com questões em que muitas vezes é necessário ter um certo amadurecimento quando a gente fala de uma escala hierárquica, que quem está lá em cima precisa tomar decisões difíceis, precisa ter uma visão ampla, né, ver vários lados da situação, então precisa ter uma certa maturidade para que Precisa possa ser tomar, exemplo, né, Eduardo? Precisa ser principalmente, exemplo. né, E eu acho que aí a gente começa a perceber o quanto é diferente essa hierarquia e essa escala no contexto da nossa humanidade, né? Porque na maioria das vezes a gente acha que por estar, digamos assim, no topo da cadeia alimentar, né? Por a gente estar dominando algum local, seja por deter algum recurso econômico, intelectual ou algum poder cultural, né, sobre alguém ou sobre um grupo de pessoas, a gente se coloca numa posição em que nós temos que ser servidos, nós temos que ser respeitados ou temidos, muitas vezes, né? E nós temos que impor situações. E aí, quando a gente faz o recorte para a escala espiritual, muda completamente isso, né? Porque os espíritos que estão no topo dessa escala, eles são os que mais servem, né? Eles são os que mais respeitam o livre-arbítrio, inclusive daqueles que ainda não conseguiram chegar aonde eles chegaram, e foi isso que Jesus fez, só fez enquanto esteve aqui na Terra, né? Respeitando o nosso livre-arbítrio até de crucificá-lo, né? Ele perfeitamente. sabia mais do que nunca que isso ia implicar em problemas gigantes para a gente, mas foi o caminho que a gente quis escolher quando ele esteve aqui, né? E ele permitiu que isso acontecesse. E são também exemplos para qualquer espírito que queira chegar aonde eles chegaram. Então, assim, é uma mudança quase que 360 graus, né? Não digo 360 porque a gente volta ao mesmo tempo, ao mesmo ponto, mas 180 180 graus, seria o né? inverso, né? Sem dúvida nenhuma, Priscila, sem dúvida nenhuma. Essa resposta dos espíritos, elas têm dois caráteres muito objetivos que a gente pode tirar como lição, que o primeiro seria justamente notarmos que sim, existe uma hierarquia no plano espiritual, tá? Como existe no plano material, mas que tem esse 180 graus, né? É totalmente inverso, porque a nossa hierarquia, como a própria Priscila falou aí, leva em conta conceitos, fatos, posturas muito diferentes das posturas adotadas pela espiritualidade, que respeita o livre-arbítrio, diferente aqui do ser humano, né? Enquanto impõe sua vontade no planeta, achando que é dono absoluto de tudo isso, e que não é verdade. E diante disso, a gente encontra outra verdade nessa pergunta, nessa resposta, né? Que é uma segunda coisa que foi justamente a resposta que a gente deu à Priscila, que claramente a resposta, nós notamos que no plano espiritual, ou na verdadeira vida, e é importante a gente fazer essa distinção, Priscila, porque quando a gente fala do plano espiritual, a gente não está falando de um lugar que a gente vai visitar, porque como encarnado a gente Um acha lugar que o plano espiritual distante, né? é um lugar Algo distante que a gente vai assim, visitar e a gente difuso. volta. Pois é, mas é ao contrário, a gente está visitando o plano carnal e a verdadeira vida está lá no plano espiritual. Então, acontece que de acordo com o grau de perfeição ao qual os espíritos estão alcançados, essa hierarquia ela é a base para as demais hierarquias sociais, inclusive no plano extrafísico.
tá? As conquistas do próprio espírito aqui na Terra e o que ele leva de experiência e de exemplo para o plano espiritual. A gente, quando assiste o filme ou lê o livro Nosso Lar, os filmes estão muito na moda, né, a gente citar, mas o livro é muito mais completo e traz muito mais informação. A gente vai ter, por exemplo, Anacleto, lá, não sei se vocês lembram, que é o governador de Nosso Lar. Né? No plano hierárquico, ele está no topo da cadeia, regendo e administrando a cidade. Mas vamos ter, por exemplo, dois ministros que se destacam muito lá com o André Luiz e que tem contato direto com o André Luiz, que é o Clarencio e o Genésio, que são ministros do Nosso Lar. Nosso Lar ele é formado, não sei se vocês já leram ou lembram, por 6 ministérios e tem 72 ministros, então são 6 ministros para cada ministério. Né? É o Ministério da Regeneração, do Auxílio, eu até escrevi aqui, esclarecimento, união divina, comunicação e da elevação. Aí você percebe que todos esses ministérios estão diretamente ligados e abaixo, hierarquicamente, da governadoria de Nosso Lar. Né? E Edu, eu Interessante. acho que muita gente quando lê Nosso Lar, ou quando vê o filme, né? Já teve pessoas que veio comentar comigo, e ele faz assim, mas que negócio estranho, tipo, tem ministério, tem governador, tem, sabe, fica achando assim uma coisa meio bizarra, isso não pode ser possível. E aí, assim, é aquilo que você falou, né? Aqui é que é o reflexo do outro lado, né? E não ao contrário. A gente traz para cá experiências e vivências que a gente vivencia lá, né? E quando a gente vai, de novo, observar o que é o mundo espiritual, a gente não pode olhar para esse mundo espiritual e avaliar ele com a lupa do mundo material, né? Quando eu penso num cargo público no mundo material, eu penso em corrupção, né? Eu penso em, muitas vezes, ganância, eu penso em pessoas querendo se apropriar da máquina pública, do bem público, né? Das pessoas, da Isso é sociedade, muito triste, né? infelizmente, né? Infelizmente, porque não é para isso que existe a república, não é para isso que existe a democracia. Mas quando a gente pensa no cerne da ideia do que é ter essa máquina pública, né? Do que é ter ministérios, do que é ter governadores e tantos cargos assim, a gente entende que eles são o quê? Servidores do público. E o nome já diz, né? Servidor, é aquele que serve, né? É Perfeito. aquele que está ali para permitir, né, para servir, para garantir uma mínima organização, uma mínima disciplina em que os interesses individuais não criem conflitos e atritos dentro daquela sociedade, né? E é nesse sentido que a gente vai ver esses cargos no mundo espiritual, onde as pessoas estão numa outra, né, numa outra escala. E aí eles vão realmente se colocar dentro da sociedade, lá naquele ambiente espiritual, de uma forma mais igualitária, respeitosa, fraterna, né? E aí isso se distancia ainda, infelizmente, da nossa realidade, né? E aí você percebe, Priscila, que lá, né, o respeito, principalmente, diante da hierarquia, não está pela posição do espírito que está ocupando, e sim pela moral que ele tem a ocupar aquele Isso. cargo, né? A gente percebe que quando as Pela pessoas falam, responsabilidade, né? e pela responsabilidade e capacidade que ele tem para estar ali, né, reconhecida, na verdade, Isso. os Não é o espíritos. status, né? Jonathan colocou aqui a questão do status, né? Aqui a gente tem muito isso É, associado, né? Ao status, ao... não é indicação, não é a amizade, né? Não é a facilidade, não é nada disso. Na verdade, o governador, o Anacleto, ele está lá e quando falam do próprio governador, né, você percebe que realmente existe um respeito, não pelo cargo, mas um respeito pelo ser, pela pessoa que ele é, Uhum. né, pelo espírito que ele é. E isso está em todo o plano espiritual, na verdade, acontece dessa forma. Essa hierarquia, ela é sempre baseada nessa moral, nessa evolução espiritual que o espírito já conquistou e que lá, diferente daqui, né, existe uma lupa muito fácil de se observar, que é a própria capacidade espiritual de ver o outro. A gente sabe que, a partir de uma certa classe espiritual, é muito fácil a gente identificar uma classe espiritual diante de nós pela superioridade que ela se apresenta, não pela forma como ela fala, pela forma que ela age ou o carro que ela ocupa, mas diante do seu próprio estado de espírito, né? A sua evolução, ela transborda. A gente sabe que no plano espiritual, a aura é a fotografia da evolução do ser.
né? E a partir de um certo A energia, né, em que ele emite, né, com a seus gente consegue pensamentos. perceber perfeitamente isso, né? Como espíritos mais ou menos elevados, chegando ao plano espiritual, mais ou menos elevados, que eu digo, já com um discernimento muito bem aplicado, né? A gente vai conseguir discernir isso muito bem, seja visualmente, pela pelos próprios eflúvios, né, luminosos que um espírito pode estar assumindo, assim como pela sensação de bem-estar que a gente sente ao entrar em contato com aquela atmosfera espiritual do próximo. Isso acontece aqui como encarnado também, quando a gente chega perto de alguém, né, e a gente já se sente mal, nem falou com a pessoa, nem conhece, mas já Isso. sente uma... Meu Então santo isso é não muito bateu, né? natural. A gente diz. Isso é muito natural, né? É muito natural. Gil, Então, Gil colocou rapidinho um comentário aqui, só para não perder o fio do que você claro, está falando. Ele colocou que, inclusive, a guarda armada, né? Ele colocou aqui entre aspas, no mundo maior. São forças que são usadas sem abuso, né? com certeza. E a gente lá no livro Legião, que a gente vai começar nos próximos meses, a gente vai ver que realmente existe uma força armada organizada, né, com diferentes cargos e encargos de trabalho muito bem atribuídos e para classes justamente de espíritos que podem assumir esses postos, né? E A essa gente vê que responsabilidade, né? essa responsabilidade, perfeitamente. Então, é muito interessante isso que Gil trouxe para a gente. E aí, como a gente falou de colônia espiritual, eu sempre gosto de trazer algumas curiosidades, Pri. Eu lembrei agora que quando a gente fala de colônia espiritual, Pernambuco, meu estado, que eu estou morrendo de saudade, né, tem duas colônias espirituais muito em destaque, né, no plano espiritual e nos estudos que vêm muito à tona hoje. A gente tem, por exemplo, a Casa de Itagiba. A Casa de Itagiba é um hospital espiritual de grandes dimensões, ligados diretamente à Federação Espírita Pernambucana e às demais instituições, tá? Lembrando que no plano espiritual, o que a gente tem de diferente aqui de federação, ou instituição, ou organização, lá a coisa não é bem assim, não é da mesma forma. Então, na verdade, a Casa de Itagiba é um hospital que ele está ligado diretamente a diversos centros, não só espíritas, mas centros de diferentes titularidades e até Denominações. denominações e igrejas também, que fazem trabalhos belíssimos de resgate de espíritos e para tratamento espiritual e encaminhamento, né? Então, a Casa de Itagiba, eu lembro muito bem que na época que trabalhava na Federação Espírita, né? Os espíritos se comunicavam lá, falavam muito do trabalho que nós fazíamos lá e falava da Casa de Itagiba como um imenso hospital que fazia um trabalho fantástico, maravilhoso e que era considerado uma grande colônia espiritual. Temos também a colônia espiritual Morada do Sol. Não sei se você já ouviu falar, Priscila, Não. que ela está localizada ali na parte norte de Pernambuco, perto da ilha, entre a ilha de Itamaracá e a costa da nossa praia. E quem nos traz essas informações belíssimas sobre essa colônia é um livro chamado Moradas Espirituais de Vânia Arantes Damo, aí pernambucana, tá? Da editora Alta de Souza. Então, é bem Que interessante massa. porque é uma colônia gigantesca, ela se estende de Pernambuco à Bahia, pegando ali toda a costa. E quando eu falo de qual eu estou fazendo a questão da colônia, é porque justamente é para esse ambiente de sociedade que a gente vai migrar quando passar pela parte Quando retornar, né? encarnada, né? E retornar à pátria espiritual. E lá a gente vai ter justamente o contato direto com essa parte hierárquica que vai levar em conta justamente a questão moral. E aí, trazendo o André Luiz mais uma vez, lembrando que o nosso posto aqui, como encarnado, nada valerá se, diante da nossa responsabilidade assumida aqui, não tiver uma moral que seja concernente lá na espiritualidade. A gente lembra que André Luiz chegou no nosso lar, né? Que é a colônia espiritual ali, que equivale ao plano espiritual da cidade do Rio de Janeiro, né? Querendo ser médico, né? Querendo ser médico, só que a medicina terrestre dele nada poderia, ou quase nada poderia ajudar a Achou que medicina o currículo espiritual. dele era suficiente. Pois é, faltavam alguns requisitos morais, né? Principalmente morais, e o livro deixa muito claro isso, inclusive de postura do próprio André Luiz, de querer não curar, mas querer realmente ajudar, né? Uhum. Faltavam algumas posturas morais, e isso é importante a gente trazer aqui para reflexão, tá? E Perfeito. aí, quer falar alguma coisa, Pri? Pode ficar à vontade.
Tem um comentário aqui que eu acabei passando, do Jonathan, que ele fala sobre a questão que a gente falou lá no começo, sobre os espíritos mais evoluídos terem esse respeito ao nosso livre-arbítrio, né? E aí ele diz que respeitar o livre-arbítrio do irmão é algo muito difícil, principalmente quando há laços envolvidos, né? E aí realmente a gente Pois é. sabe que é um desafio, né? Porque a gente sempre acha que sabe o que é melhor para o outro, né? E aí muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo escolhas erradas, obviamente isso nos machuca, magoa, né? Às vezes atinge até a gente, né? Mas há um limite do que a gente pode fazer dentro de uma situação como essa, né? Por mais que a gente possa aconselhar, né, os próprios pais, né, que vão educar e aconselhar seus filhos, mas vai chegar uma hora que os filhos vão escolher os caminhos que eles querem, né? Sem E dúvida. é doloroso, mas necessário a gente respeitar isso até para que o aprendizado venha, né? Sem dúvida nenhuma. Acaba sendo até uma expiação, uma provação que todos nós acabamos passando, de certa forma, aqui na Terra, por conta dessa hierarquia material que ela é muito arraigada ainda, né? A própria materialidade, né? Às vezes é confundida com amor, né? Muita gente diz, não, eu Sim. faço isso porque eu te amo, né? Porque eu quero teu Uhum. bem, mas na verdade é bem complicado, né? É bem complicado. Mas é uma ótima colocação, foi uma ótima colocação dentro do nosso tema. E aí, Pri, a gente, além da pergunta que foi feita na pergunta 96, as perguntas seguintes é, vai trazer alguns pontos bem interessantes. Eu não vou ler as perguntas e respostas, mas vale a pena comentar que a ordem ou grau de perfeição dos espíritos são ilimitadas por número. O Kardec e os espíritos deixam isso muito claro, tá? Pois não haveria nenhuma linha delimitatória para que pudesse dizer de forma muito taxativa que tal classe é daqui até aqui, tal classe é daqui até aqui, e que é Sim. assim o assado, né? Não é Então, algo isso fixo, né? não existe algo fixo. Na verdade, a gente divide como uma forma didática para que a gente possa compreender melhor, mas que na espiritualidade, essa questão do respeito mútuo, ela está muito em voga, principalmente quando os espíritos percebem que as especialidades, baseadas nas experiências que cada um possui, também é muito levado em conta. Isso é muito importante a gente refletir. Por exemplo, dois espíritos que estão ali e que podem ocupar um mesmo cargo, uma mesma missão, aquele que vê no outro uma experiência maior no assunto, né, que pode tratar melhor porque já passou por aquilo ou já teve a experiência, vai facilmente ceder, né, a oportunidade do trabalho ao colega que tem mais experiência, justamente por conta dessa elevação espiritual e que ele leve em Sim. conta, né, a experiência, o conhecimento, a própria vivência do assunto. E isso é importante porque o propósito é o trabalho em si, né? E aí deixa de ser o que eu vou fazer ou o que eu vou me colocar à frente, né? Mas a gente está pensando no que é melhor para o trabalho, o que é melhor para as pessoas que vão ser assistidas, né? Por aquele trabalho. Então, é muito relevante essa atitude também, né? E é interessante, Priscila, a gente notar, né, que muitos trabalhos espirituais, por exemplo, poderiam ser muito facilmente executados por espíritos de envergaduras maiores, mas que eles o deixam de fazer para dar oportunidade de trabalho para aqueles espíritos que têm uma elevação ainda Perfeito, menor, possam trabalhar e possam se burilar para perfeito. chegar numa escala maior, né? A gente muitas vezes se engana em achar que só quem deve executar, por exemplo, uma certa tarefa é aquele que tem mais conhecimento. Nem sempre é assim. Tá? Nem sempre é assim, porque nem sempre a tarefa exige um nível complexo ao extremo para que se execute uma certa tarefa. E refletir sobre isso, por exemplo, é quando a gente reflete na área econômica da nossa organização social, por exemplo, Priscila. A gente vê que a tecnologia, né, ela está chegando muito forte, vai tirar diversos empregos, muita gente vai estar desempregada e vai ser substituída por robôs, por máquinas, Uhum. por geringonças Automação, eletrônicas. Mas isso nem sempre quer dizer que tal atitude deva ser tomada para que o lucro possa ser maior.
muitas vezes pensar na pessoa e na oportunidade de integrar essa pessoa à sociedade, sim, né, é um fator que tem que ser levado em conta. Claro que no mundo capitalista as empresas vão levar em conta a questão do lucro como um principal fator para até sim. a sua subsistência, né? Que a gente sabe que a empresa para existir paga impostos, tem uma série de coisas, ela precisa pensar no lucro como um fator principal, mas que o fator humano ele não pode ser abandonado, ele deve ter uma grande importância para isso. Eu acho Inclusive, que essa sensação, né, de você estar lidando com outra pessoa, isso ainda é muito importante em vários aspectos, né? isso Claro que há funções mais simples e básicas que a gente consegue visualizar que a tecnologia chega e cumpre o seu papel. Mas há situações em que nada vai trocar, né? Essa troca humana, nada vai substituir esse contato humano, né? E aí é importante a gente perceber isso e também a gente, enquanto sociedade, ajudar para capacitar cada vez mais as pessoas para elas conseguirem ter a sua oportunidade nesse mercado, né? Saindo de funções que muitas vezes ainda são muito básicas e podendo também ter a possibilidade de crescer ali dentro, né? Então é papel perfeitamente, nosso construir isso, né? Dar essas perfeitamente. possibilidades para que as pessoas possam se desenvolver, seja através da educação, né, que tem um papel importantíssimo nesse aspecto, né, ou de tantas outras rotas, né? E é assim que a gente deve ver, na verdade, essa invasão tecnológica e a automação, principalmente dentro do ambiente de trabalho, né? Como uma forma realmente de ajudar, sabendo que aqueles postos que estão sendo extintos, na verdade, essas pessoas devem ser capacitadas, elas podem ocupar Isso, outros postos, né? Podem continuar contribuindo com a sociedade. E isso é muito isso. importante levar em conta esse fator humano. Outra coisa também que a gente denota nessa resposta, e aí para a gente entrar verdadeiramente na escala, é que, considerando-se as categorias gerais dos espíritos, né, os espíritos, eles próprios trazem uma categoria dividida em três categorias básicas para a nossa própria compreensão mais facilitada, né? Ele já falou ali para Kardec que poderíamos considerar os espíritos puros como uma primeira categoria, onde o estado de perfeição estaria ali na máxima, né? Já que são espíritos totalmente desprendidos da matéria, então seria a primeira categoria, o topo da cadeia em relação à categoria. E falando nisso, né, eu queria trazer também outra curiosidade, outra reflexão que é bem interessante a gente fazer sobre essa questão da materialidade, né? É muito importante notar que o que pode ser imaterial para nós aqui na Terra, e eu estou falando aí já do conhecimento espírita, ou para nós, quando ou quanto em espírito, né? O que é imaterial para nós, para outros orbes, para outras sociedades espirituais, é altamente material. E aí a gente notar que, nossa, o espírito ele está no estado imaterial da coisa, ele está evoluído, ou ele não precisa mais reencarnar aqui no nosso planeta, não quer dizer necessariamente sempre que ele chegou a uma escala de espírito puro e que o nosso planeta não dá condição, né, material para a sua evolução, mas que outros planetas podem dar essa evolução. Aí a gente encontra lá na Gênese, que é um livro que eu amo de paixão, você sabe disso, né, no capítulo 14, né, o estudo dos fluidos, no parágrafo 8, Kardec justamente exemplifica justamente a questão de Júpiter. Sim. Ele indica que Júpiter, por exemplo, em nosso plano espiritual, para Júpiter, o nosso plano espiritual seria o plano material para eles lá. Então, o espírito que está revestido com o corpo perispiritual aqui no nosso planeta estaria reencarnado em Júpiter. Essa seria a Dada essa equivalência evolução do moral, né? planeta, né? Dada essa evolução moral do planeta, né? E quantas coisas além, quantas responsabilidades além das nossas aqui eles não possuem lá. Tá? Para o desenvolvimento da própria moral, do desenvolvimento do espírito e dos trabalhos que eles realizam. Então, diante disso, é muito importante a gente se desprender dessa questão da matéria só relacionada ao nosso planeta. Tá? O nosso planeta ele Sim. tem uma relação muito nossa, mas não é uma relação universal. E Kardec deixa muito claro isso lá na Gênesis. Há uma escala também entre os planetas, né? Que vai Perfeito. acompanhar, inclusive, essa escala
Perfeito. espiritual, né? Na verdade, toda a criação divina vai seguir aí essa Essa escala que é uma escala, lei né? natural, né? Depois vai ter a escala dos sistemas solares e vai ter a escala do, enfim, Isso. e aí vai até chegar a E um. é aí que a gente vê o quanto a gente ainda tem que se desenvolver, né? Porque esse Júpiter, que é super mais avançado do que a gente, né? Está conosco num sistema solar que, por sua vez, é um dos sistemas que ainda estão num nível mais distante, né? Ainda há sistemas solares e galáxias até ainda mais evoluídas, então veja que a gente ainda tem um certo chão para percorrer, né? Perfeito. E é importante também, já que você citou isso, Pri, e a gente está falando de escala evolutiva, é muito importante a gente saber que nós já aqui na Terra tivemos sociedades altamente evoluídas, baseado com a nossa, se a gente for comparar com a nossa sociedade atual, tá? A gente teve, por exemplo, os Atlantes, que diversos livros espíritas trazem informação de que era uma sociedade muito mais evoluída que a nossa. Para você ter ideia, os Atlantes eles já possuíam conhecimento e faziam viagens interestelares. Né? Eles estavam muito próximos de visitar outros sistemas solares. Então, os planetas vizinhos aqui, eles iam e vinham de forma muito fácil. E a gente vai Inclusive, encontrar isso. eles passaram por aqui mais para dar um impulso, né, no seu Pois é, desenvolvimento moral e pois aí é. poderem seguir com o seu progresso, né? E aí ajudarem a Tiveram, gente também a dar uma chacoalhada na nossa evolução, né? tiveram um papel muito grande na nossa evolução. Nós não estaríamos onde nós estamos hoje se não fosse por eles, sem dúvida nenhuma. Tá? E a gente vai ter nessa escala, né, a gente falou dos espíritos puros, vamos ter a segunda escala que os espíritos nos trazem, que são dos espíritos bons. E nessa escala, né, a gente vai notar que o estado de perfeição que permeia o geral dessa escala está onde o desejo do bem, tá, nesses espíritos prevalece, predomina em diferentes escalas. Então, dentro dessa própria escala dos espíritos bons, nós vamos encontrar aí uma variedade imensa de espíritos, e por isso que Kardec achou muito importante ele entrar dentro dessa escala e fazer uma própria escala pessoal. E a gente tem que imagina Kardec, Pri, tendo que fazer uma codificação baseado justamente nas comunicações de espíritos de diferentes escalas. Imagina o pepino Muito que ele estava método, na viu? mão. Então, ele realmente tinha que fazer uma escala muito bem organizada que ele pudesse comparar as informações trazidas, o linguajar, a forma como se trazia a informação, o texto em si, né? O sentido por trás do texto, os ensinamentos implícitos e explícitos no texto. Então, tudo isso era muito importante para Kardec, para ele ter uma escala para ele poder saber o que é que ele levaria para a qualificação e o que é que ele precisaria olhar com mais atenção, estudar com mais atenção. Então, na verdade, a gente percebe que, para Kardec, a escala espírita, além de ter sido muito didática como ensinamento, para ele foi uma ferramenta de trabalho para que ele pudesse desenvolver com segurança a codificação. Isso é muito interessante a gente notar. Né? Ele realmente deveria ter lá na sala dele um quadro, eu imagino assim, sabe? Um quadro com Com tópicos. gráficos. Eu não tenho dúvida, como ele era É muito verdade. didático, né? Ou ele tinha anotado em algum lugar, para que ele pudesse realmente fazer Ele as tinha praticamente um, comparações. um BI, né? Cheio das telinhas. Eu imagino Kardec nessa época atual, ele, as coisas que Nossa, ele ia ele destruir. poderia fazer, né, diante de tanta tecnologia que a gente tem hoje, sem Verdade, dúvida verdade. nenhuma, né? Então é muito importante a gente notar isso, tá? E outra coisa que eu trago em relação a esses espíritos bons, né, eu gostaria de refletir, é que esses espíritos bons, a escala dele é tão imensa, né, que a gente, por exemplo, seria interessante a gente trazer, por exemplo, que existem espíritos dessas envergaduras, inclusive, que a gente tem muito respeito e muita admiração, reencarnados aqui nesse momento entre nós. A gente tem a notícia, por exemplo, que nós temos entre nós encarnados desde 2000, Emmanuel, né? Dito pelo Sim. próprio Chico Xavier e dito também por Divaldo Pereira Franco em várias oportunidades que a gente encontra, inclusive, no YouTube, dizendo que, inclusive, Chico, ele é muito interessante que ele diz que
para esses espíritos que trabalham na seara do bem, é muito natural essa troca quando o encarnado está perto de desencarnar, né? Ele vem para o plano Sim. espiritual e o espírito reencarna. E aí inverte esses papéis. E aí, Divaldo faz até uma brincadeira quando ele cita isso. Ele diz: Emmanuel já partiu para a Terra, mas eu acredito e espero ter muitos anos ainda encarnado. Né? Sabe que Divaldo sempre brinca com essa questão do medo de morrer. Ele é muito, muito engraçado quando ele fala sobre isso. Outro fato, aí, Divaldo ele complementa isso e fala que Joana de Ângeles, ele confirma numa entrevista, que está lá no YouTube também, para todo mundo ver, ele confirma que Joana de Ângeles certamente, sim, reencarnaria, que seria ali pelo ano de 2017, 2015. Ele fala até, teria ali meados de 2015, e que ela estaria reencarnada ali aqui no nosso planeta para ajudar nessa evolução. Lembrando que, quando a gente vai tratar de tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, todas as informações que Chico Xavier nos trouxe, quando a gente vai assistir lá o Pinga Fogo, por exemplo, eu sempre aconselho muito. Quer saber o que está acontecendo hoje? Assiste o Pinga Fogo, de 1970 e pouco, lá onde Chico Xavier falou de muita coisa que está acontecendo na atualidade. E uma das coisas que ele fala lá e que está acontecendo é essa fila de espíritos, né, que estão ali se enfileirando nesse exato momento, tá, no campo científico, das artes, religião, filosofia, para nos ajudar a dar esse salto quântico, né? Quando eu falo de salto quântico, Sim. Pri, eu estou querendo justamente dizer para nos ajudar a aumentar, a elevar essa nossa vibração espiritual, para que a gente possa dar esse salto, sair desse, realmente, começar a sair desse planeta de provas e expiações, né? Onde, além das coisas que a gente vê na televisão e nas conversas em comum sobre tragédia, o que é que mais chama atenção? Quais são os assuntos que mais são tocados? São as tragédias, os acontecimentos que realmente são mais tristes. É aquilo que está mais em voga no nosso meio social. E esses espíritos, na verdade, eles vão tentar elevar o padrão vibracional do planeta para que a gente possa falar sobre amor, sobre Sim. caridade, sobre auxílio, sobre educação, sobre saúde, sobre ciência, né? De forma mais elevada. Então, na verdade, O que não quer dizer tornar-se alienado, né? Porque muita gente tem essa visão, né? Ah, mas a gente vai deixar de ver a realidade que ainda é muito triste, que ainda é muito sofrida. Não é isso, né? Mas é a perfeito. gente também perceber essa realidade toda, porque a gente sabe que a mídia, né, infelizmente, ela se alimenta muito dessa parte mais negativa, né? E aí muitas vezes a gente perde grandes movimentos feitos para o bem por pessoas que estão, como nós, ainda tentando se transformar aqui na Terra e que nos inspiram e nos dão força para seguir aqui na labuta, né? Porque a gente precisa desses exemplos positivos, né? Senão a gente não consegue ver, digamos assim, uma luz no fim do túnel, né? Então é necessário a gente ter esse resgate também das boas notícias, né? É muito bem colocado. Justamente a crítica que a gente realmente faz, né, é justamente a grande massa de informação negativa que é trazida, em detrimento a grande coisas maravilhosas que estão acontecendo e que não são denotadas, não são trazidas, né, pontuadas. Mas se a gente perceber direitinho, Pri, faz muito parte da nossa sociedade em si. Sim, Quem consome é quem manda. Né? E a é gente quem sabe que define. o que é mais consumido, na verdade, é isso. E o papel desses espíritos é justamente tentar elevar essa carga vibracional do nosso planeta para que outras coisas mais positivas sejam consumidas em maior quantidade, né, pela sociedade. Tá? Perfeito. E aí, pessoal, quando os espíritos respondem a essas quatro perguntinhas básicas ali do Livro dos Espíritos, destrinchando sobre essa questão, Allan Kardec ele faz um parênteses bem bacana ali no Livro dos Espíritos e ele bota lá o título Escala Espírita. E ele realmente, eu acredito que era a escala que ele usava para justamente fazer as comparações lá das. Imagina, Kardec, ele recebeu mesmo de alguns dos auxiliares dele, de pessoas que participavam daquelas reuniões iniciais, né? Cadernos e cadernos com anotações diversas do que os espíritos falavam naquelas reuniões das mesas girantes e das psicografias ainda muito no início. E então Kardec, diante de tanta informação, ele tinha que ter, né, uma base para que ele pudesse usar alguns parâmetros para separar aquele material.
né? Tanto em nível de importância, como em nível também de segurança. E o que é que ele fez, principalmente, ele deixa muito claro quando ele fala sobre isso, é justamente a concordância dos diversos pontos falados por diversos espíritos de diferentes lugares sobre o mesmo tema. Isso trazia para ele, era um ponto focal muito importante para que ele pudesse se debruçar sobre o assunto e trazer à luz da codificação esse assunto. Porque quando diversos espíritos em diferentes locais, por diferentes médios, trazem a informação, mesmo que falando de forma diferente, mas trazendo a mesma informação com uma base doutrinária, uma base informativa que que dialoga, né, que se complementa, na verdade a gente está aí diante de uma verdade absoluta diante do assunto. Tá? Então Kardec ele usa essa escala também para poder diferenciar e ajudar ele nesse trabalho da codificação. E E até para diante encontrar quais são essas características, né, que vão ser mais comuns, né, a esses Exatamente. espíritos. Então, na hora de fazer essa escala e de rotular, digamos assim, esses espíritos, né, ele conseguir encontrar um padrão de maneira de se comportar, de servir, né, de agir, e a partir disso aí poder trazer esse ensinamento para a gente também, né? Pois é, a gente sabia que Kardec ele tinha o maior cuidado, né? E ele preferia 1000 vezes negar 100 verdades, né? Do que aceitar uma mentira como verdade. Ele tinha esse Sim, cuidado e muito, o trabalho dele era muito meticuloso por conta disso, porque era gigantesca a quantidade de informações que ele recebia do plano espiritual e muitas vezes confusas e diversas, principalmente uma área nova, né? A doutrina espírita sim. estava nascendo, eram informações extremamente novas, apesar de Kardec ser um espírito altamente experimentado e preparado para a missão, ele tinha que se debruçar sobre aquelas informações novas que, como encarnado, para ele estavam chegando. E a própria questão do exercício da mediunidade, né? Por mais que a gente saiba, né, que a mediunidade é algo milenar e que existe há muito tempo, né? Está lá na Bíblia e em tantos outros livros e crenças e religiões, mas o Espiritismo trouxe uma nova forma de trabalhar a mediunidade, né? E eu imagino como foi para Kardec ter que também entender esse novo formato, né? Porque a gente sabe que na época, lá na França, quando surgiu todas essas comunicações, os objetivos não eram sérios, né? E aí ele É, teve que ter todo um trabalho de direcionar essa mediunidade para ser aplicada da forma correta e poderia vir ainda com alguma interferência mediúnica, né, com alguma questão que ele precisasse depurar na hora de codificar aquilo, né? Então, realmente, assim, foi um trabalho incansável, né? E super louvável quando a gente para pensar na dificuldade que isso trouxe para ele, né? Agora, eu acho interessante quando a gente fala sobre essa questão desses níveis, né, Cadu, até para esclarecer para o pessoal que, como a gente falou, isso não é fixo, né? Por mais que isso. Kardec fizesse esse rótulo, né, desse essas definições, haveria espíritos que iriam, né? Nem todos os espíritos, por exemplo, que estavam inferiores naquele momento estão inferiores até hoje. Óbvio que não há um decréscimo, né? Você não deixa de ser puro, por exemplo, para se tornar inferior. Se você alcançou, né, já esse nível, a gente sempre ou estaciona ou segue em frente, né? É importante também a gente relembrar esse ponto que Kardec também insistia bastante, né? Mas Justamente. tudo vai depender, claro, de como a gente estiver agindo, de como a gente estiver se comportando, né, naquele momento. Kardec deixa claro que não é uma escala absoluta, né? É notório pelas características próprias verificáveis, porque ele mesmo cita que diversos espíritos eles podem, inclusive, transitar dentro dessas escalas de acordo com as qualidades ou defeitos que eles tragam morais aí, tá? Mas que se tornam sensíveis aos pontos da transição da própria escala. A gente perceber que não existe um ponto de transição, isso aí é muito sutil e que por conta disso eles podem estar transitando aí entre uma ou duas escalas dessa de forma muito fácil. Ele também coloca como comparação a uma escala científica, tá? Uma forma de quantificar para que possa separar, né? É o que a ciência faz. É, para nós ainda, que não conseguimos ter o conhecimento todo de forma conjunta, por isso que hoje nós temos biologia, física, história, geografia, matemática,
tudo é um conhecimento só, mas que a gente precisa subdividir isso aí para que a gente possa compreender dentro da nossa capacidade ainda muito limitada. E é justamente essa mesma didática que Kardec coloca quando faz essa escala. É poder dividir, subdividir, para que possa se compreender melhor e assim entender e usar isso de uma forma mais objetiva, de uma forma mais acertada. Tá? E para que a gente possa ir direto, né, para essa escala, até porque a hora está passando, a gente não foi objetivamente já para a são escala, a gente 8h20. vai passar, tá? Lembrando que Kardec, por exemplo, ele dentro dessas 3 escalas que os espíritos falam, ele faz uma subdivisão dentro dessas escalas. Então, a primeira escala, né, a última escala, e aí a gente vai agora fazer a ordem decrescente, né? Ou crescente, da 10ª para a primeira. Dessas 3 escalas, ele transforma em 10 subdivisões. E a gente tem, por exemplo, na última escala que ele falou, que ele nos traz, que é justamente os espíritos imperfeitos, né, que os espíritos falam para ele, respondem para ele lá na pergunta 96, ele vai trazer o seguinte, que dentro dessa escala ele poderia subdividir isso em cinco subdivisões. E essas subdivisões que ele traz é justamente dos espíritos impuros, na 10ª classe, os espíritos levianos, na 9ª classe, os espíritos pseudo-sábios, na 8ª classe, os espíritos neutros, na 7ª classe, e os espíritos batedores e perturbadores, na 6ª classe. E aí, Priscila, eu queria que você me permitisse eu identificar alguns espíritos, e aí vocês facilmente vão ver, dentro da nossa realidade hoje, dentro dessa classe que Kardec falou, principalmente quando a gente fala de obsessão, quando a gente fala de comunicação dos espíritos, a gente facilmente consegue aí identificar ele dentro dessas classes. Por exemplo, quando a gente vai falar da 10ª classe, que são os espíritos impuros, a gente vai ter que Kardec está se referindo àqueles espíritos inclinados à prática do mal. Os espíritos maus, aqueles que querem praticar o mal, aqueles que vão contra a Que sentem evolução, prazer, né? que sentem prazer, né? Ele, na verdade, a missão desses espíritos é justamente frear O a progresso. evolução e o progresso para que eles possam continuar usufruindo das suas capacidades adquiridas, mas no sentido contrário à evolução. Porque são espíritos naturalmente inclinados ao mal, não que sejam espíritos maus eternamente, isso não vai acontecer, em algum momento eles vão ter que dar essa virada de chave, mas que naquele momento, para eles, a religião é o mal, a religião que eles professam e que eles seguem é a prática do mal, até porque para cada um deles vai ter um motivo diferente, vai ter alguma coisa na raiz desse espírito que o levou a fazer isso por conta dos seus próprios erros, né? Seus próprios tropeços aí no caminho. Tá? E quando a gente traz para o caráter da obsessão, dos espíritos obsessivos, a gente vai encontrar justamente aqueles espíritos que vão incutir a discórdia, né? A desconfiança como sugestão para os encarnados. Né? Aquele espírito que usando-se da obsessão simples ou a obsessão mais complexa, eles vão levar o encarnado a estar sempre no meio de discórdias, desuniões, né? Sugerindo sempre a questão do confronto direto, ao invés do diálogo, a violência, né? A falta de paciência, a falta de diálogo. Então, é muito importante a gente notar que, na obsessão, nós teremos essa classe de espíritos aí trazendo esse tipo de coisa, né? Aflorando ainda mais nos encarnados esse tipo de sugestão. Já nas manifestações mediúnicas, a gente vai notar que esses espíritos eles vão se dar a conhecer pelo próprio linguajar. Eles não são espíritos que tentam se esconder através do disfarce. Na verdade, eles se acham, inclusive, muito fortes, muito autorais, né? Muito maiorais. Eles vão, dentro da sua trivialidade, ter ali a grosseria como a sua principal marca, né? A arrogância, principalmente, dizendo que eles podem, que eles fazem, que acontece. E a gente vai encontrar muito isso lá nas reuniões de obsessão,
e identificar esses espíritos, porque são espíritos que têm uma arrogância muito grande, né? E que às vezes eles trazem, de certa forma, um mal-estar dentro da Sim. próprio ambiente mediúnico e para o médium que às vezes precisa passar por um processo de recuperação para voltar ao trabalho mediúnico, né? Então a gente sabe que é uma classe bem difícil de lidar, São os né? chamados espíritos endurecidos, né? Perfeitamente, perfeitamente. Quando encarnados, né, esses espíritos, eles estavam propensos a todos esses vícios que nós encontramos aí, das paixões vis, degradantes, como a sexualidade, a crueldade, a própria traição, hipocrisia, né, a questão da falta de respeito com o próximo, a falta de respeito com a vida. E o que a gente encontra hoje ainda, infelizmente, no nosso meio social, tá? No nosso meio social, e assim a gente identifica como espírito, encarnado ou desencarnado, dentro dessa relação aí, nessa classe que Kardec muito bem identificou. Então, são espíritos que sentem prazer em fazer o mal, sendo, na verdade, como o próprio Kardec bota lá no Livro dos Espíritos, o verdadeiro flagelo da humanidade hoje ainda. E que dentro da nossa escala evolutiva, a gente sabe que esses espíritos estão tendo as últimas oportunidades de ainda mudar, de ainda tentar mostrar uma face mais agradável diante de sua postura atual, para que eles possam ainda continuar aqui nesse campo evolutivo que é o planeta Terra. Né? Pois se não fizerem isso, infelizmente, como já aconteceu com muitos, está acontecendo, inclusive hoje, atualmente, e há muitos anos já, eles estão sendo levados e não mais poderão encarnar aqui no nosso planeta, né? Por conta justamente dessa fase de transição que a gente passa, tá? A nona classe é os espíritos levianos, né? E qual a diferença dos espíritos levianos para a classe que a gente falou anteriormente? Os espíritos levianos são geralmente aqueles espíritos mais ignorantes, Pri. Eles são, no fundo, mais maliciosos do que maus. Justamente utilizam-se de ações irrefletidas para poder participar ali de alguma coisa que estejam próximos. Na verdade, no caráter obsessivo, quando a gente traz para a nossa realidade da obsessão, a gente vai encontrar justamente aqueles espíritos que gostam de causar o desgosto e a contrariedade dos seres encarnados. Já viu aquela pessoa que diz, nada dá certo na minha vida. Tudo que eu tento fazer, segura a câmera. Tudo que eu Caiu o tento meu apoio. fazer, Foi um tudo que espírito eu tento leviano. fazer, espero que não, mas é muito possível. Né? A gente sabe que os espíritos, eles influenciam na nossa vida mais do que a gente imagina, então a gente não pode descartar a possibilidade, não. Mas, enfim, no caráter, como eu estava falando, obsessivo, né? São aqueles espíritos que levam a crer que aquela pessoa que nada dá certo, né? Ele vai levar sempre a pessoa a tomar a pior decisão. Já conheceu aquelas pessoas que sempre tomam a decisão errada, que sempre vão pelo caminho que é mais difícil, ou pelo caminho que a probabilidade de dar certo é sempre menor. E provavelmente ou geralmente estão sendo influenciados por esses tipos de espíritos, né? Porque ninguém, por sã consciência, vai fazer o pior para si. A gente sabe Isso. disso e tem isso em mente. Então, no caráter da manifestação, por exemplo, quando eles se manifestam mediunicamente, a gente vai ter ali aqueles espíritos que vão se meter a responder a tudo, como se fossem espíritos que tivessem ali pleno conhecimento, mas que, na verdade, eles querem, na verdade, incomodar, eles querem Uhum. enganar, confundir, deseducar, né, trazer Criar o caos, a bagunça, a né? bagunça, tá? Não tanto pela maldade, mas pelo prazer realmente de ver o Pela circo armado, a diversão. confusão. Aí você percebe, não sei se você vê, mas às vezes quando tem uma briga, tem aquela pessoa que corre para separar a briga e tem aquele que Sim. fica gritando, dá-lhe, bate. É exatamente isso, a gente vai encontrar nos encarnados isso também, né? Você pode ver, quando tem uma briga, tem aqueles que ficam observando, né? E ficam até apostando em cima, não, acho que fulano vai ganhar, fulano vai perder. Gente, isso é triste, né? Isso é muito triste e é Gosto de ver o justamente circo pegar fogo, né? gosta de ver, e são os espíritos levianos. Eles, na verdade, não são espíritos que verdadeiramente estão
muito ligados à primeira, àquela classe que a gente falou dos espíritos maus, mas eles são tão levianos que para ele a consequência não importa. Eles não estão nem aí para a consequência das coisas que estão acontecendo. Eles querem ver realmente o circo pegar fogo, como a Pri falou. Então, nessas manifestações mediúnicas, a gente vai poder detectar justamente eles querendo confundir, deseducar, né? Eles poderiam facilmente ser chamados, como a gente muito vê, né? Inclusive nos filmes animados, os duendes, né? Os gnomos, diabretes, aqueles seres que querem confundir, que querem atrapalhar, que querem de alguma forma confundir tudo que está acontecendo ali, tá? Seria então a nona classe. A oitava classe seria os pseudo-sábios, tá? E quando a gente fala de pseudo-sábio, a gente está falando daqueles espíritos que se predispõem de um conhecimento bastante amplo, sem, na verdade, o possuí-lo, ou possuí-lo de forma rasa, né? Porém, eles creem que, muitas das vezes, que eles realmente sabem do assunto profundamente. Em caráter obsessivo, tá? São espíritos difíceis de lidar, Priscila, porque, na verdade, eles trazem sobre um certo aspecto, sobre um certo assunto, um conhecimento vasto sobre o tema, e que o papel do desobsessor, né, na verdade, não é degladiar nem discutir conhecimento com os espíritos. A gente sabe que o papel de quem está lá fazendo um trabalho assistencial e se defronta com o espírito pseudo-sábio, na verdade, é fazer ele refletir sobre as suas ações e não sobre o seu conhecimento. Isso. Né? E aí a Ele gente vai usa encontrar. isso como um escudo, né? Como uma forma Perfeito. é, de se proteger, de não conseguir ter aí o doutrinador um poder sobre ele, né? E invariavelmente ele vai trazer um assunto, um tema que ele vai ter um conhecimento superior ao doutrinador. Ele vai se debruçar sobre alguma coisa que ele tenha base e que provavelmente o doutrinador não tenha tanta experiência no assunto. E aí é uma coisa que a gente aprende na doutrinação que a gente não vai confrontar conhecimento, nem vai dizer o que é certo ou errado, mas a gente vai trazer sempre o espírito para reflexão dos seus atos, das suas ações, e se ele sofre, por que ele sofre, né? Não Sim. eu dizendo por que ele sofre, mas ele tentando refletir por que ele sofre, né? Porque ele sente dor, porque ele sente angústia, né? Porque ele não está feliz. Então, na verdade, esse é o Ô, papel do treinador, né? Edu, eu queria só fazer um recorte aqui, porque pode ter, Certo, assim, pessoas de conhecimentos variados aqui acompanhando a nossa live, né? E aí, perfeito. é, esses exemplos, né, que o Cadu está trazendo para a gente, eles são exemplos que normalmente dentro da casa espírita, né, a gente observa nos trabalhos de desobsessão, né? E o que é o trabalho de desobsessão? É aquele trabalho mediúnico, né, que é feito com os médiuns, que são pessoas aí que já passaram por anos de estudo dentro da casa espírita, né, que estudaram bastante o Livro dos Médiuns e outras obras, né, da codificação e também da doutrina, para que eles possam exercer essa mediunidade na prática da caridade, né? Caridade é essa que se faz presente quando a gente recebe esses espíritos ainda endurecidos, né, ainda confusos, e permite que eles se comuniquem, né, e através dessa comunicação a gente tenta trazer esse esclarecimento, né, e aí o doutrinador é justamente essa pessoa que vai conversar com esse espírito que se comunica através do médium para tentar fazer com que esse diálogo, né, o ajude a ele se perceber enquanto desencarnado, enquanto ser que está buscando a sua evolução, né, e abandone os caminhos errados que eventualmente ele tomou, né? E aí, nesses exemplos aí que você está trazendo, a gente pode ver que nem sempre essa comunicação vai ser fácil, vai ser simples, porque vai depender muito de como esse espírito vai estar aberto, né? A querer ser transformado, né? A querer ouvir essa palavra. E aí, claro, que quanto mais inferior ele for, mais difícil vai ser. Mas não é impossível, né? Muitos passam De por forma. várias sessões até que finalmente conseguem ser assistidos, né? E são encaminhados para as colônias e começam a se recuperar e a mudar o seu padrão, né? Vibratório e as suas escolhas, né? Perfeito recorte. Foi muito importante você dar esse esclarecimento, porque realmente a gente pode ter aqui pessoas que não estão tão acostumadas com esses termos, né? Familiarizados. E você brilhantemente aí esclareceu. E aí eu estou trazendo justamente dentro das escalas, Tem uma, tanto. tem uma pergunta aqui, Edu, desculpa.
aproveitando pode que a falar, gente Pri. fez essa pausa. O Jonathan perguntou aqui: os espíritos que utilizam por intermédio o magnetismo ou o hipnotismo para atormentar outros irmãos em casos de, aí ele coloca aqui, licantropia, zoantropia, etc. Se encaixa mais ou menos nessa escala? Veja só, a gente vai ter esses espíritos que têm esse nível de conhecimento, né? E no plano espiritual, a gente tem, por exemplo, uma obra do Robson Pinheiro, chamada Legião, que a gente vai inclusive estudá-la agora, em que ele chama esses espíritos de magos negros. São espíritos que detêm conhecimentos avançados na hipnose, no magnetismo, né? Nos fluidos em potencial que estão ali no plano material, espiritual, e que, diante desse conhecimento, eles realmente podem hipnotizar, podem transformar, inclusive, o espírito, né, o perispírito, a camada espiritual, fazendo com que esses espíritos se transformem ou fiquem muito parecidos ou idênticos com animais, que é a zoantropia, como você falou, como você nos trouxe. Então, na verdade, não são espíritos basicamente pseudo-sábios. Eles possuem realmente conhecimento, tá? Mas estão ali catalogados como aquela escala ali mais, Mais digamos, aquela tenebrosa. pior, mais tenebrosa, né? São espíritos realmente maus. Espíritos que usam de todo esse conhecimento, na verdade, eles não é um pseudo-conhecimento, eles realmente têm o conhecimento, eles trazem uma experiência, tá? Utilizam isso para fazer o mal. Então, eles estão ali naquela escala que a gente falou ali, que são realmente espíritos maus. Que se a gente fosse fazer dentro dessa escala, seria outra escala longuíssima, sem dúvida nenhuma. Será que eu respondi a pergunta? Acho que sim, né, Pri? Acho que sim. Se ficou alguma dúvida aí, Jonathan, comenta que a gente traz de novo aqui. É importante a gente saber que dentro dessas escalas, tá? Kardec ele faz justamente de trás para frente, ele começa na décima e vai subindo, justamente porque aqueles que estão mais acima da escala, eles geralmente têm participação nas escalas anteriores, ou eles já vieram nas escalas anteriores, já passaram por elas, Sim, a né? natureza não Ou dá não. saltos, né? Eles vão. Perfeito. Então, é importante que, como a gente falou, os espíritos eles podem transacionar dentro dessas escalas aí, ou participar de uma ou duas ao mesmo tempo, de acordo com o que ele tem ali de desenvolvimento, ou que ele traz em si, de bom ou de ruim, como a gente citou no início. Na Perfeito. questão da manifestação, tá, Pri? Os pseudo-sábios, eles podem apresentar em sua linguagem um conhecimento de cunho muito sério, né? Um português muito bem dito, muito bem explicado, né? Usando termos difíceis, de difícil compreensão até para confundir, né? Serem realmente espíritos cultos, mas que utilizarão desse conhecimento, né, para justamente tentar confundir, tentar iludir ou tentar causar situações contrárias ao que se quer ali, por exemplo, aquela reunião. E é muito importante a gente falar sobre isso, Priscila, porque o trabalho no centro espírita, como você citou muito bem aí, ele é muito sério e ele tem que ter um nível de seriedade muito grande, principalmente de respeito entre os seus participantes. Por que eu digo isso? Queria trazer uma situação que é muito interessante para o nosso aprendizado. Eu participei de um centro que estava em fase de início, onde todos os trabalhadores fizeram parte de outros centros e decidiram fundar um centro junto. Eu fiz parte desse grupo. Eu cheguei depois e queria fazer parte desse grupo de trabalho. Uma coisa que eu notei no centro que está em formação é que quando se falta esse respeito, né? Quando se falta dentro dessa escala espiritual, nós encarnados, quando a gente não tem essas qualidades morais mínimas para viver em sociedade, e principalmente viver em sociedade com a proposta de fazer o bem, na verdade, a gente acaba, em vez de ajudar, atrapalhando, né? Então, é muito importante quando a gente se dispõe a fazer um trabalho de amor, né, um trabalho de auxílio, que a gente tente deixar em casa ou deixar dentro de nós o orgulho, a vaidade, essas coisas que é natural do ser humano, que é Sim, natural de nós, mas que a gente tem que, principalmente o ambiente do centro espírita, ele favorece isso, né? Porque ele nos evoca a pensar de forma vibracional maior, que a gente saiba que todos nós temos imperfeições e que dentro do centro espírita, dentro de grupos de amigos, dentro do grupo de trabalho, a gente vai encontrar pessoas de difícil relação, pessoas que têm defeitos, pessoas que têm qualidade e que
não tem que partir de nós apontar o dedo para mostrar os defeitos, mas sim tentar trazer essa pessoa para uma convivência mais amorosa, mais agradável, né? Porque Perfeito. todos nós estamos dentro de um ambiente de difícil convivência, lidando com todas essas classes diariamente, seja na nossa Isso. família, seja no ambiente de trabalho, seja no centro espírita também. Então, mais Inclusive, já fazendo aqui uma propaganda, no sábado passado, Gil e Weber tiveram aqui falando sobre Aconteceu na Casa Espírita, né? Que é um livro maravilhoso que traz fantástico. exatamente isso que você está falando, né? Traz esse alerta sobre como a gente deve realmente se dispor para o trabalho, né, dentro da Casa Espírita para evitar que esse trabalho se perca por questões que a gente ainda não superou dentro da gente, né? Então, quem não Priscila, assistiu, tá lá no IGTV aí, e muito, isso vale muito a pena. acontece de uma forma tão natural que aquele que às vezes está causando a maior discórdia dentro de um grupo ou dentro de um trabalho, ele às vezes pode estar até com a razão. Tá? Ele Sim, pode até estar com razão, mas a forma como ele age, a forma como ele impõe, ou a forma como ele faz com que as coisas aconteçam, é que traz a desarmonia. Então, eu estou trazendo isso. esse alerta, justamente baseado no estudo que a gente teve na semana passada no Centro Espírita com o Gilmar, tá? E com o Weber, que foi fantástico. Esse livro eu aconselho a todo mundo ler, é um livro que realmente dá um estralo para Abre saber os que olhos, né? o centro espírita é um lugar muito protegido, sem dúvida alguma, mas vai depender da nossa mente, da nossa vibração, do conjunto, né, do que a gente faz lá dentro, tá? Nada vai passar despercebido pela espiritualidade, inclusive para o nosso próprio aprendizado, porque se a gente fosse blindado 100%, nada pudesse Qual nos seria o tocar, nosso nos mérito, abater, né? qual seria o nosso mérito? Perfeitamente. Ó, Então a gente eu vou te precisa dar um passar. alerta, que tu tem 15 minutos para terminar essa escala aí. Certo, vamos lá, então vamos terminar, pessoal. Os próximos, Priscila, são mais tranquilos. Eu queria dar ênfase a esses que a gente falou, tá? Que são os mais é, complicados, porque o próximo, por exemplo, eu já falei no início que são os espíritos neutros, tá? E são justamente aqueles espíritos que não são nem bons e nem maus. São, na verdade, os espíritos que não estão nem aí. Eles Nem querem o seu fede nem bem-estar, cheira. nem fede nem cheira. Muito bem colocado. Então, na verdade, pessoal, muita gente julga, e é outra observação que eu gostaria de trazer, né? Que não é a religião de uma pessoa, né? Não é do status social, já que a gente está falando da escala, e a gente falou sobre isso no início, que vai distinguir que a pessoa é boa ou não. Na verdade, eu conheço diversas pessoas que se dizem ateus, tá? E que são pessoas maravilhosas, pessoas que praticam a caridade, que amam os animais, que ajudam o próximo na primeira oportunidade. Na verdade, eles são cristãos e não sabem. A gente sabe disso. Mas que não é o rótulo que vai indicar. Então, esses espíritos, muitas vezes, os espíritos neutros, eles estão rotulados. Mas, na verdade, eles estão ali no meio de uma atividade que pode até parecer nobre, é uma grande. Infelizmente, acontece muito no nosso meio, né? Trabalhos, inclusive trabalhos sociais, né? Que tem pessoas ali que estão imbuídas nesse trabalho, estão ali no meio do trabalho, mas para vantagem própria. Elas, na verdade, não estão nem aí para o trabalho, nem aí para o objetivo do trabalho. Elas estão tentando se beneficiar de alguma forma, né? E existe isso em todo lugar, como eu já falei, porque todos nós somos imperfeitos ainda. Ou aqueles que Então, trazem, né, talentos e recursos e não utilizam em prol da sociedade, né? Não utilizam em prol das pessoas onde eles se encontram, né? Sejam esses recursos materiais ou não. eu queria citar, inclusive, minha amiga Sinara, lá no Campo Grande. Ela dizia muito, uma coisa sempre, ela falava isso lá nos nossos estudos. Ela dizia que é interessante como os maus fazem muito mais barulho que os bons. Então, Sim, na verdade, os maus eles são vistos de longe, né? Por conta do barulho que eles fazem, da grande confusão que eles causam, eles são muito percebidos. Enquanto que o bem, na verdade, muitas isso. vezes ele recua na sua tranquilidade, na sua calma, mas não deixa muitas vezes de dar o exemplo, né? Dar o exemplo que muitas vezes a gente sabe que o exemplo ele é muito mais válido do que a própria instrução verbal. Isso. Tá? Eu acho que tem até Então, uma frase de Martin Luther King, se eu não me engano, que ele diz, né? Não é alguma coisa como
não é a fala dos maus, né, que me incomoda, mas é o silêncio dos bons. Dos bons, perfeitamente. A gente acha que, às vezes, silenciando para não entrar, não travar uma luta ou não travar uma discussão, é, é muito válido. Pô, e com certeza é, mas que a gente não ignore, né? Sim, As coisas que acontecem ao nosso redor e que, até pelo exemplo, pelo exemplo, então, a gente possa mostrar que não é daquela forma, né, que se faz. Qual é o melhor aprendizado? É eu vendo uma coisa errada, eu fazer o certo, né? isso, Tem outra frase também que é fantástica, né? O errado, por mais que todo mundo faça, continuará sendo errado. Assim como o certo, por mais que ninguém faça, continuará sendo certo. sendo Se certo, eu, se eu exatamente. procurar o caminho de fazer o certo, independente do que os outros fazem, eu vou estar dando exemplo. Eu vou estar fazendo esse barulho necessário, que é importante que a gente faça para que a gente se distinga aí desses espíritos neutros, porque senão a gente vai estar nessa camada aí. A gente não É, pode ficar em cima do muro sempre, tá? Outra coisa também que é muito interessante essa questão em cima do muro. Muita gente, não, eu fico em cima do muro muitas vezes porque eu não quero entrar em atrito, eu não quero. Olha, em cima do muro a gente fica quando a gente está no estado de ignorância, pessoal. O que é estado de ignorância? A gente não sabe sobre o assunto, a gente realmente não tem opinião baseada num conhecimento prévio, então a gente fica em cima do muro. Mas aí qual é a nossa obrigação? É procurar estudar sobre o tema, é procurar saber sobre o assunto para que a gente saia de cima do muro e possa realmente exato, tomar um lado. E esse lado a gente vai tomar fazendo o quê? Como eu falei, com exemplo, né? Com exemplo, perfeito. tá? Sexta classe, os espíritos batedores e perturbadores, né? E aí, quando a gente fala desses espíritos, o que é que vem na nossa mente? As casas mal assombradas, né? Os espíritos que fazem esse estardalhaço muitas vezes aí, e que para muitas vezes isso é fantasia da cabeça das pessoas, que a gente sabe que não é. Os Inclusive, poltergeists, né, como tinha na Alemanha, pois é, no próprio livro dos médios a gente vai encontrar lá Kardec falando sobre as isso, casas mal assombradas, né? E o que é que causa a isso. questão da, né? Ele vai trazer ali Para tanto. fazendo um parêntese geek aqui. Para quem gosta de Harry Potter e já leu, porque não está nos filmes, mas para quem já leu, existe um espírito, né, na verdade um poltergeist que assombra Hogwarts, que é chamado de pirraça. E ele é exatamente isso, né? O negócio dele era fazer, derrubar as coisas na cabeça do povo, assustar os alunos, bagunçar a escola, fazer todo tipo de confusão. Pois é, pessoal. Então a gente sabe que o ectoplasma, né, que é o fluido que dá qualidade para que os espíritos possam causar esse tipo de movimentação, movimentar objetos, né, manipular o fogo, o ar, por exemplo, tá certo? A questão da sensação do toque, né, inclusive a sensação de um empurrão mesmo ou de uma violência física, tá? Tem um Tropeço, livro né? Tropeço, né? Tem um livro muito interessante de Antônio Carlos, poxa, não me lembro o nome, tá? Que tem um encarnado que ele todo dia levava uma pancada de um espírito, né? Porque ele tinha realmente muito ectoplasma, ele era obsediado por esse espírito e esse espírito aprende a manipular esse ectoplasma e todo dia ele dava uma pancada nesse encarnado, tá? Então, isso pode acontecer? Isso é real? Pode, pessoal, pode acontecer. E é justamente na qualidade desses espíritos batedores e perturbadores que esses espíritos estão. Lembrando que muitas vezes esses espíritos são usados pelos espíritos superiores na própria natureza para causar alguns aspectos naturais, tá? Que a gente vê aí como terremotos, a gente vê aí os vulcões em erupção, tá? Existe atuação dos espíritos nisso, mais do que a gente imagina, como o próprio Kardec diz, né? E isso são justamente espíritos que conseguem manipular a questão material, tá? Tem uma facilidade maior por conta de vivências e experiências que tiveram no seu passado, tá? Então, a sexta classe seriam esses espíritos que também são usados pelos espíritos inferiores, infelizmente, para causar todo esse rebuliço, causar essas manipulações desagradáveis que também podem ser consideradas ou obsessões simples ou obsessões não simples, que são aquelas mais complicadas de lidar, tá bom? E aí a gente vai entrar na segunda ordem dos espíritos, Pri, que é justamente a ordem dos espíritos bons. E Kardec ele vai trazer os espíritos benévolos, os espíritos sábios, tá? Os espíritos de sabedoria e superiores. Só para a gente distinguir, pessoal, até porque o nosso tempo está bem curto, tá? Os espíritos bons, a gente vai encontrar aqueles espíritos de ótimo coração, aqueles espíritos que são amor puro
e extremamente ignorantes no saber, na ciência, no linguajar, por exemplo, né? Mas que são espíritos que conseguiram desenvolver a parte moral muito grande, de forma muito desenvolta, mas a parte científica, a parte de conhecimento científico, ficou meio que estacionada. Então, Kardec bota ali esses espíritos como espíritos benévolos, que são aqueles espíritos que estão dispostos a fazer o bem, querem ajudar de toda forma, apesar de nem sempre estarem capacitados para fazer alguns tipos de atividades por não terem o conhecimento necessário, mas que é uma classe de espíritos que estão ali já nessa classe que a gente traz, que são dos espíritos bons espíritos. Vamos ter os sábios, que, diferente dos benévolos, desenvolvem justamente mais o quê? A parte científica, a parte dos estudos, né? E aí eles vão ter grande conhecimento, tá? E é muito interessante quando a gente lê, por exemplo, o livro Memória de um Suicida, a gente encontra lá na colônia espiritual onde os suicidas começam a ser tratados, espíritos extremamente conhecedores do processo para auxiliar esses encarnados, mas que são extremamente brutos na parte moral. E até me perguntava, meu Deus, será que esse espírito é realmente um espírito bom? Porque ele trata o povo com uma brutalidade tão grande, meu Deus. Mas na verdade são os espíritos dessa O seu classe de Lunga do sábios. bem. Pois é, o seu Lunga do Bem. Eles são realmente espíritos que nas atividades que eles praticam, eles têm um conhecimento extremo, absoluto, tá? Mas que na parte moral, na parte da doçura, do amor, eles ainda estão ali engatinhando, tá? Então vamos encontrar esses espíritos. Vamos encontrar os espíritos de sabedoria. E aí os espíritos de sabedoria, eles já encontram aí esse equilíbrio. Eles têm a benevolência e a sapiência em equilíbrio. E aí eu gostaria de lembrar, por exemplo, o espírito de Joseph Kleber, que por que eu queria citar Joseph Kleber? Joseph Kleber foi um espírito que fazia parte dos cientistas lá nazistas, Priscila, e ele, por conta dele, Hitler não chegou a criar a bomba atômica, porque sabendo do intuito de Hitler de criar a bomba atômica e tendo ele o conhecimento, ele era chefe dos cientistas que estavam à frente dessa pesquisa, ele atrapalhava as pesquisas para que Hitler não conseguisse criar a bomba atômica e assim causar ainda mais mal à sociedade. E aí ele é descoberto e ele é queimado numa fogueira, né? É muito interessante. Esse espírito tem um livro sobre ele, tá? Muito lindo. Eu não estou lembrado do nome agora, não me veio a ideia dele trazer como exemplo dessa classe de espírito. Você vê que é um espírito que tem extrema sabedoria, mas também extremamente amoroso ao ponto de sacrificar a sua vida para não fazer mal ao próximo, tá? E aí vamos ter os espíritos superiores, que são justamente aqueles espíritos que conseguem unir isso, o bom, a parte da benevolência, a parte do conhecimento, em uma ordem elevadíssima. Tá? Uma ordem que são espíritos que são capazes de estar em qualquer situação aqui do nosso planeta Terra, seja material ou espiritual, e lidar com isso com grande facilidade. Imaginem vocês, o nosso querido Chico Xavier ali no Pinga Fogo sendo bombardeado por perguntas de diversas áreas do conhecimento. Eu acho que quem assistiu o Pinga Fogo vai ver. Chico Xavier, com a ajuda de Emmanuel, consegue brilhantemente, tanto na área científica, na área da medicina, como na área da astronomia, responder de forma fantástica as perguntas. E isso denota justamente um espírito ali de classe superior, um espírito que tem, além do seu amor grande, puro, também grande conhecimento científico, tá? E para finalizar, Agora, Kardec é só coloca, uma adenda aí, né? Todos esses que você falou, certo? benévolos, sábios, de sabedoria e superiores, né? Eles ainda precisam passar por provas, encarnar e seguir com esse projeto de perfeição, mesmo já tendo aí galgado alguns degraus, né? Nessa escala. Perfeitamente. Perfeitamente. São espíritos que ainda estão numa fase evolutiva ligada quando a gente fala aqui de nós, estamos falando ao nosso planeta Terra. Então, alguma pendência eles ainda têm consigo ou com o planeta em si, e estão ali ligados, eles ainda precisam ou reencarnar, ou passar por provações necessárias para a sua evolução, para que ele possa atingir o próximo patamar, que Kardec bota lá como classe única, que são a classe dos espíritos puros.
Que seria o topo do topo. O topo do topo é aquele espírito que mais nenhuma pendência tem com o plano material. Estão totalmente desligados, se for necessário, a esse plano, e que só aqui estão por conta da missão que eles assumem com Deus e com a espiritualidade superior, assim como também por amor, né, aos espíritos que estão abaixo de si, como você falou, né, diferente das nossas classes materiais, em que nós tentamos nos colocar à frente do trabalho por ter mais conhecimento, querer ser ali o maioral, eles, sabendo tudo e estando à frente de todos, eles procuram ajudar os mais necessitados a se erguerem, né? A evoluírem. Então, esse é o grande trabalho desses espíritos. Quando aqui estão ligados a nós, é por amor, puro e simplesmente para que nós possamos alcançá-los. É por amor à humanidade, é por amor a Deus e por amor à vida, principalmente, né? São espíritos que alcançaram esse nível de pureza absoluta e que já não dependem mais de nada material para desenvolver o seu crescimento em qualquer outro trabalho, em qualquer parte do universo. O próprio Seria, então, Cristo, né? Seria o um próprio exemplo, Cristo né? seria um exemplo desse espírito, desse tipo de espírito, perfeitamente. Tá? E para finalizar, Pri, até porque o nosso tempo não nos permite mais fazer nada, tá? A gente corre aí um pouquinho sempre no final, não tem jeito. Mas, pessoal, o mais importante da escala não é a gente poder julgar, né? Ou o encarnado ou desencarnado que possa Sim, estar ah, nessa fulano é escala, isso, tá? ciclano é aquilo. Pois é. O mais Não é pra sair daqui importante, com a reguinha não, viu, minha gente? pois é a gente perceber onde é que a gente está nessa escala. Exato. Porque a gente se percebendo de forma muito sincera conosco quando é que está nessa escala, a gente vai ter ferramentas aí, inclusive na própria doutrina espírita, para que a gente possa andar, caminhar, escalar isso aí de forma para o nosso próprio bem. E é isso que eu desejo a todos, que a gente possa realmente refletir sobre os nossos atos, principalmente quando o mundo passa por tanta dificuldade, né? Tanta coisa em que as pessoas pensam mais em si diante das dificuldades, pensam nos seus familiares, nos seus amigos, mas esquecem muitas vezes que tem tanta gente precisando de apoio, de ajuda, tá? E é nesse momento que a gente tem que se localizar na escala e saber que a gente precisa avançar nessa escala para o nosso bem, tá? Para o nosso bem principalmente, mas para que a gente possa ajudar esse planeta maravilhoso a evoluir. E principalmente, né, para que a gente possa também estar em conexão com esses espíritos mais evoluídos, né? Porque você falou aí dos espíritos inferiores, né, dos batedores, de todos esses mais endurecidos, né? E aí a gente pode pensar, ah, mas como é que eu faço para não me ver, né, conectada a esse tipo de espírito? Como é que eu evito um processo obsessivo em que tenha uma influência dele sobre mim? Né? E isso vai partir dessa nossa atitude, né? Do que a gente está pensando, de como a gente está agindo, de como a gente está buscando se transformar a cada dia, né? É isso que vai evitar que essas conexões aconteçam e que a gente consiga se conectar mais com esses espíritos aí de classes mais elevadas para nos ajudarem, né? A gente progredir, porque lembrando que cada um de nós tem um espírito, né, de uma classe mais elevada bem coladinho com a gente, que é o nosso guia espiritual, né? Eles são espíritos bons, né? E a gente pode usufruir muito dessa conexão se a gente se colocar à disposição para isso, né? Através desse processo contínuo, né, que a gente precisa fazer de reforma íntima, né? Perfeito. Porque a gente escolhe nossos guias espirituais pelas nossas ações e atitudes, né? Porque a gente vai trazer para perto de nós justamente os espíritos que vão estar em consonância com as nossas atitudes, nossas ações e nossos pensamentos. Maravilha. E aí, antes de eu passar para você fazer a nossa prece, que eu queria que você fizesse, enquanto você estava falando aqui, eu me lembrei de um livro que, assim, eu sou apaixonada, e a gente já estudou ele no Mocidade antes, que é O Depois da Morte, de Leon Denis. Eu adoro esse livro e sempre recomendo ele para todo mundo. Até porque a fala de Leon Denis parece que ele está conversando com a gente, né? Uma coisa fantástica. E ele tem um capítulo lá falando justamente sobre a vida superior, né? O que seria essa vida superior,
né? E como a gente consegue buscar ela no nosso dia a dia e trazendo um recorte muito profundo sobre essa questão do servir, né? Que está tão presente nesses seres de escala mais evoluída. E aí eu queria ler rapidinho o último parágrafo desse capítulo, que ele reforça exatamente o que a gente precisa fazer, né? Que você buscou trazer agora aqui no final da tua fala. E ele diz assim: espírito imortal, encarnado ou livre, se quer percorrer rapidamente a cadeia magnífica dos mundos, ganhar as regiões etéreas, lance para longe de si tudo que entorpece e entrava seu voo. Retorne à terra tudo o que vem da terra, e não aspire senão os tesouros eternos. Trabalhe, ore, console, sustente, ame, ame até a imolação. Cumpra o seu dever, mesmo ao preço do sacrifício e da morte, e assim semeará o germe de sua felicidade vindoura. Então é isso, né? Trabalhar, orar, servir. Perfeito, Priscila. Então, meus queridos, a gente vai chegando aí ao fim da nossa live. Agradeço já, Cadu, por você estar aqui com a gente. É muito legal a gente sempre estar fazendo essa troca, né? Cadu é uma pessoa que gosta muito de estudar, que traz sempre muitos recortes interessantes para a gente, muitas obras. Sigam lá o GES Vinha de Luz, né? GES Vinha de Luz. Os meninos, ele e o Wilson fazem estudos muito legais, muito bacanas aí toda terça-feira, né? Às nove da noite, né? 9 da noite. Perfeito. Então, fica aí a indicação também para vocês assistirem e estudarem por lá também. E aí, antes da gente fazer, de você fazer a prece, eu queria só que a gente aproveitasse para a gente mentalizar nessa prece, infelizmente, a marca, né, triste que a gente chegou agora, de 500 mil de vidas perdidas aí no nosso país para a Covid, né? A gente sabe aí o quanto que essa doença tem marcado profundamente as famílias, né? E tem mexido tanto com todos nós. Então, que a gente possa, através das vibrações que a gente vai emanar agora, tentar trazer um pouco de conforto, né, espiritual para todos aqueles que se encontram vivenciando essa batalha no seu dia a dia e aqueles que possam ter desencarnado por conta dessa situação também. Ok. Então, elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, orando. Mestre amado Jesus, querido irmão maior, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, Senhor, para solicitarmos a ti e a espiritualidade amiga que possa nos auxiliar no nosso intento diário de evoluir. Isso, Senhor, porque evoluir para nós é a certeza de tentar, da melhor forma possível, ajudar a tua obra, ajudar os irmãos necessitados. Porque nós só conseguimos evoluir, Senhor, quando trazemos conosco aqueles irmãos que nos rodeiam, tão necessitados, tão aflitos, diante de todas as dificuldades de suas vidas. E que nesse momento, Senhor, tão perturbador, em que todo o nosso planeta passa, te rogamos que possas clarear nossas mentes e nossos corações, para que possamos doar para os próximos, mais próximos de nós, que não significa sempre ser os queridos familiares, mas aqueles que cruzamos na rua, aquele que vemos derramando lágrimas, aflitos, que nós possamos, Senhor, em primeiro lugar, orar sensivelmente, nos colocando à disposição, vibratoriamente, para aqueles irmãos, mas que, sobretudo, que nós possamos, Senhor, olhar ao nosso redor para aqueles seres que estão em nossas proximidades
precisando de auxílio, precisando de apoio, de uma palavra amiga, às vezes de um pão. Toca o nosso coração para essa sensibilidade, Senhor, e que assim possamos ser mais úteis na tua seara, praticando as mais diversas formas de caridade que tu nos ensinaste. E que nossas vibrações possam alcançar os lares, os hospitais, os locais mais sensíveis, como um cântico de amor, como um eflúvio de paz e renovação para tantos sofredores aqui na terra. Tem piedade de nós, Senhor, e que nós possamos te ajudar, mesmo com a nossa pequenez, tentando fazer o máximo que podemos e que está ao nosso alcance para o bem-estar de todos que nos cercam, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Todos eles precisam, de alguma forma, do nosso apoio. E sendo assim, gratos pelo estudo de hoje, nós agradecemos pela oportunidade e pedimos para que possamos finalizar sobre a tua proteção, sobre a tua paz e harmonia, os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Obrigada novamente, Cadu. Obrigado, Priscila. Maravilha. Foi um Que prazer, possamos viu? aí ter novos momentos e novos estudos. Se Sinta-se Deus sempre aí quiser. muito bem-vindo, tá bom? Muito Um obrigado, é um cheiro prazer. a Fiquem todos, com uma Deus. boa semana e até o próximo sábado, né? A gente vai estar de novo aqui às 7h30 da noite com mais uma live, né, para vocês, tá bom? Até lá. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.